Empreendedor no vermelho, perguntas e respostas. Empreendedor no vermelho, como recuperar o caixa. Empreendedor no vermelho, como voltar ao lucro. Empreendedor no vermelho, vamos ter que mostrar para você como é que pode ser feito isso em até 90 dias. Hoje é um espaço interessante que é perguntas e respostas. Então, nós vamos conversar um pouco sobre justamente isso, né? Perguntas e respostas. E eu vou aqui, certo, utilizar já as redes sociais, e eu vou aqui fazendo alguns comentários, certo? Eu vou, na verdade, compartilhando aqui, vocês fizeram o comentário, e aí nós vamos justamente aproveitar dessa oportunidade. O comentário ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Por quê? Porque na hora que tem comentário, eu passo a entender o que está acontecendo, o que passa na cabeça de vocês, certo? Então, e aí eu posso ajudar mais. Na verdade, vamos dizer assim, é como se eu crescesse mais por conta disso, porque eu sei exatamente, eu estou alinhado com aquilo que eu estou fazendo, porque, tipo assim, vocês comentam naqueles vídeos ou naquelas condições específicas. E na hora que eu sei, aí eu posso fazer algum comentário. Então, aqui até começando aqui o seguinte, olha, tem um comentário aqui, inclusive até de certa forma está dizendo até que discorda, tá? É um comentário onde está dizendo que discorda. Vamos ver aqui, ó, de qualquer forma, pessoal, ó, o fato de concordar ou discordar, isso não é tipo assim, tudo é importante, tá? Às vezes até de repente o fato de ter uma outra forma de pensar, isso às vezes até é bom para a gente poder aprimorar a forma de pensar, certo? Então vamos lá. Vamos pegar e ver o seguinte. Tem um primeiro aqui que é o seguinte: olha, é sobre alavancagem, certo? Alavancagem. Eu acho que foi um vídeo que eu falei e eu devo ter comentado o seguinte: olha, se a dívida for para alavancagem, tá? Então eu compro uma mercadoria por volta de 10%, tá? Então o que que eu entendi? Eu já entendi aqui, certo? Então, o que aconteceu aqui? Eu não sei, eu não vou até colocar o nome, porque o nome parece que ele está meio do tipo. Ele é um nome, assim, eu acredito que é tipo um nome de fantasia, né? Mas se ele escutar, ele vai saber que é para ele que estou falando, certo? Então, aqui está falando sobre questão de alavancagem, e ele está defendendo a necessidade de alavancagem, certo? Primeiro tem que lembrar o que é alavancagem. Alavancagem, no contexto de que ele está falando, que eu acho que é isso que ele está falando, é o seguinte: é quando você não tem o dinheiro, então você utiliza um dinheiro que você não tem para uma hora você passar a ter esse dinheiro, certo? Então, inclusive, isso é meio profundo, viu? Aqui, olha, isso aqui é tão profundo que eu fui lá lembrar do John Keynes. Meu Deus do céu, quando eu fiz mestrado em economia na Universidade Federal de Uberlândia, eu lembro que o John Keynes, ele falava disso aí, certo? Ele falava assim, até eu vou colocar aqui para que eu possa ficar bem claro, né? É mais ou menos assim: é o investimento que gera poupança ou é a poupança que gera investimento? Isso aqui é para responder essa pergunta sobre alavancagem, viu? Então, aí vamos pegar e lembrar primeiro do que nós estamos falando. Quando a gente fala de poupança, a gente pode entender que é uma quantidade de dinheiro que acumulou, certo? E quando a gente fala de poupança, se for analisar, por exemplo, ao longo do tempo, a gente espera que esse dinheiro aumente. Em outras palavras, que a poupança, que aquilo que foi guardado aumenta. Quando a gente fala de investimento, é quando você utiliza algum recurso pretendendo que ele gere uma nova capacidade produtiva. O melhor conceito de investimento que eu vejo é esse: é a construção de uma nova capacidade construtiva. Quando eu falo assim, olha, estão construindo uma fábrica, qual é o valor do investimento? Quer dizer, o investimento foi feito naquela fábrica, certo? A pessoa ela está fazendo, às vezes até a gente utiliza isso para instrução, né? Por exemplo, olha, a pessoa está formando. Então, qual que é o valor do investimento? Quanto que a pessoa está investindo para que ela possa, você entendeu? Então, qual seria o valor do investimento? A gente pode entender dessa forma. No contexto que nós estamos analisando de negócio, aí então ficaria aquela questão assim: não, mas tem que alavancar. E no meu entendimento aqui, a alavancagem ela aproximou muito de investimento. Ela tinha, é como se tivesse partido do mesmo princípio. O que é alavancar?
alavancar é você pegar algo que você não tem para um dia ter. Então, como é que eu faço para alavancar? Porque o contexto que está dizendo aqui na pergunta é assim: olha, eu pego 100 mil e compro mercadoria, depois eu ganho tanto por cento, eu pago a mercadoria e me sobra tanto. Então, ele está dizendo o seguinte: ele utilizou nesse contexto de que isso é alavancar. Perfeito, eu também concordo com ele. Então, nesse aspecto aqui, vamos dizer, se nós estamos falando a mesma língua, certo? Ele está falando que não discorda, ele discorda de mim, mas é o seguinte, é porque naquele vídeo que eu fiz, o que que eu disse? Eu disse que tem pessoas que pegam dinheiro para pagar dívida. Veja bem que o propósito é diferente. Uma coisa é você pegar um dinheiro para fazer alguma coisa que vai gerar receita para você. Uma outra coisa é você pegar um dinheiro para tampar um buraco, certo? Eu até entendo o seguinte, bem, se o dinheiro é para desaparecer e não vai virar nada no futuro, até eu pergunto, isso é alavancar? Porque você pega o dinheiro e esse dinheiro desaparece. Por quê? Porque é um dinheiro que você não tinha. Então você pega o dinheiro e ele desaparece. Por quê? Você tampa um buraco, certo? E esse dinheiro você não tinha. Será que isso é alavancar? Pensa bem, isso é alavancar? Agora é o seguinte, o que é investimento? Da ideia do John Keynes. Olha só o que ele falava, que isso é interessante, até porque eu tenho certeza que isso aqui você vai entender perfeitamente. Eu tenho certeza que você vai entender, até porque eu lembro que eu já discuti isso com muitas pessoas próximas de mim, que eles sabem que eu gosto muito de negócio, tanto que por isso eu fiz mestrado em economia, doutorado em agronegócio. Então é o seguinte, olha, até a época, então, esse economista inglês, ele fala, as pessoas tinham a ideia de que a poupança que gerava investimento. Então é mais ou menos assim, eu vou guardando, 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 e um dia eu vou ter o dinheiro para fazer alguma coisa. Ou seja, eu guardo para depois eu ter. A poupança gera investimento. Faz sentido, tá? Então, por exemplo, você tem um pouquinho de dinheiro, aí você vai lá e guarda esse dinheiro. Você entendeu? Você vai lá e guarda esse dinheiro. Aí você vai guardando, guardando, guardando. Um dia esse dinheiro, ele fica do tamanho que dá para comprar, por exemplo, um lote. Aí você vai lá e compra um lote. Então, o que que aconteceu? Eu fiz uma poupança e agora virou um investimento. Perfeito? Faz sentido. Só que Keynes, ele teve uma outra pegada. Eu falei, não, peraí, nós estamos misturando as coisas. Nós estamos misturando as coisas. Ele falou, a gente pega o que não tem para passar a ter. Como assim? Então, por exemplo, vamos analisar a essência do que é o FCO e o BNDES. Então, alguém que tem um certo conhecimento, uma certa experiência em algum tipo de negócio. Por exemplo, eu tinha uma época que a gente já tinha uma estrutura de escola de mais de 10 anos de escola, mais de 10 anos, e a escola ia muito bem. Então, a gente tinha conhecimento do assunto, tinha faturamento, tinha lucro e está vindo muito bem. Mas nós não tínhamos prédio, certo? E nós conseguimos, nessa fase, comprar 5 lotes lado a lado. Então, deu uma área que dava para construir escola. Mas não tinha dinheiro para construir escola. O que a gente fez? A gente fez um investimento, certo? Segundo o princípio de Keynes. A gente não tinha o dinheiro. O que a gente fez? A gente foi lá no banco, pegou o dinheiro que a gente não tinha e construiu o prédio. Na hora que nós fizemos isso, a prestação que a gente pagava para o banco, certo? Ela era, eu acredito que ela equivaleria um pouco mais do que se a gente estivesse pagando aluguel de uma escola para a gente funcionar. Só que tem um detalhe, a cada dia, aquele valor que eu pagava, certo? Ele diminuía o que eu devia para o banco e aumentava o que eu tinha. Então, vamos imaginar uma situação. Olha só como é que é. Começamos do zero. De quem que era aquele prédio? Bem, se fosse analisar, ele estava até alienado no banco. Aquele prédio era do banco, basicamente. Só que o banco não quer prédio, o banco quer o dinheiro de volta. Então, eu paguei a primeira parcela. Portanto, um pedaço daquele prédio já passou a ser meu. Eu paguei a segunda parcela, mais um pedaço daquela escola, melhor dizendo, passou a ser minha. Na terceira parcela, mais um pedaço da escola passou a ser minha. Na quarta parcela, mais um pedaço. Olha o que está acontecendo. Foi um investimento que eu fiz com dinheiro que eu não tinha e que agora todo mês eu estou passando a ter. Como assim? Qual foi o investimento? Eu peguei dinheiro do banco. E o que você fez? Eu fiz um prédio. E a cada dia agora o prédio passa a ser mais meu, porque cada dia eu devo menos o banco e eu tenho mais prédio, que daqui uns dias eu vou estar com ele quitado
e ele vai estar me rendendo, certo? Eu vou estar economizando dinheiro por ter ele e ele vai estar me permitindo que eu faça mais daquilo que é o meu propósito, a minha empresa, certo? Então, veja bem que nessa pegada, o que o Keynes está dizendo? Então, veja bem, não é assim, os negócios e empresas, a gente pega o que não tem para um dia passar a ter. Esse é o princípio do financiamento. Qual financiamento? O financiamento para investimento, que são financiamentos baratos, que normalmente eles estão na faixa da taxa Selic para baixo, 15% ao ano. Até fazendo uma comparação aqui, aquele exemplo que eu dei aquele dia, que eu gravei aquele vídeo de 100%, eu peguei e coloquei 3% ao mês. Então, deixa eu até pegar e fazer aqui, ó. Vou até fazer só para a gente pegar e brincar aqui, ó. 100 mil, valor presente, 12 parcelas e 3% valor futuro. Olha só, aquele exemplo que eu dei, ele daria 142,57% ao ano. 42. Isso aqui é juro de capital de giro, é juro para pessoa física, para quem tem coração. Juro para a empresa é esse que nós fizemos lá do FCO, que na época nós não pagamos nem 10% ao ano e ainda teve taxa de adimplência. Aí você fala, mas isso não existe. É claro que existe. Por exemplo, o JBS, eles fizeram tanto investimento pelo BNDES que eles compraram até frigorífico nos Estados Unidos. Todas as empresas estruturadas, elas seguem o princípio de Keynes. Elas pegam o dinheiro do banco, faz o dinheiro render e depois, cada dia que o dinheiro rende, ela paga o banco e sobra para ela. Ela pega o investimento e faz gerar poupança. Cada dia ela fica com mais dinheiro. Então, o investimento que ela faz gera poupança. Ela pega o que ela não tem e passa a ter. Mas aquele princípio também do lote, que a pessoa guarda na poupança e depois passa a ter investimento. Sim, isso demora muito e isso é feito. Agora vamos separar as duas coisas. Que uma vez foi que questionaram isso aí, olha, esse princípio de poupança gerar investimento, isso é para pessoa física. É para mim, para você, enquanto pessoa física. Eu guardo alguma coisa e depois eu pego, vou lá e compro alguma coisa. Veja bem que, ao invés de eu estar fazendo e já pagando, eu estou guardando para um dia ter. Olha o tempo que demora isso. Você já imaginou se o empresário tem tipos de negócio que se a pessoa fosse guardar para um dia ter, ela nunca ia chegar lá. Nunca ia ter aquilo, certo? Então, veja bem que o princípio que move a economia, que move os negócios, o princípio de Keynes é que o investimento gera poupança. Quando você pega o que você não tem, aí você passa a ter alguma coisa. E por que Keynes desenvolveu esse raciocínio tão forte? O Keynes desenvolveu isso porque ele queria explicar como é que funciona a instituição financeira, como é que funcionam os bancos, certo? Porque os bancos, eles fazem justamente isso. Eles vivem de permitir que as pessoas façam investimento. Então, o banco oferece o dinheiro para investir, certo? Agora, veja bem que nós estamos falando de pessoas endividadas, de pessoas que estão no vermelho. Quem está no vermelho do contexto que eu estou falando aqui, não foi porque fez um investimento, não foi. Normalmente eu não vejo assim, não, Levi, é o seguinte, é que eu peguei e fiz um prédio e agora eu comprei um maquinário, não é assim. Normalmente o que a gente vê é um descontrole financeiro. Eu diria até para vocês o seguinte, as pessoas que me seguem de maneira geral, elas começaram a empreender, talvez estejam com 5 anos, 10 anos de estrada, e elas estão aprendendo, certo? Elas estão aprendendo, certo? E elas ainda não perderam ainda, elas estão pensando como pessoa física. O que é a pessoa física? Eu vou guardar dinheiro no banco para um dia comprar um lote. O empreendedor não pensa isso. O empreendedor, ele pensa, eu vou pegar um financiamento, que é barato, veja bem que eu acabei de fazer uma conta aqui, ó. O financiamento, aquele que a gente aplica investimento, é 10%, ele é 15%. E aquele que eu falei, aquele conto de 3%, é 42% ao ano. Mas que diferença é essa? A diferença é muito simples. É o seguinte, quem tem dinheiro, isso é uma outra pegada que eu aprendi, não sei se foi de Keynes, mas foi da época da economia. Olha, quem tem dinheiro, só existe uma coisa que faz alguém que tem dinheiro querer fazer alguma coisa. É quando ele percebe a possibilidade de crescer, certo? Inclusive, isso é também uma coisa de Keynes. Agora que eu estou lembrando, é de Keynes. Eu falava até o seguinte, eu lembro do princípio que era assim, olha, tinha um princípio que é muito certinho, que era um princípio marxista até. Dinheiro, mercadoria. Dinheiro, mercadoria. Então, eu coloco
dinheiro, um D desse tamanhozinho. Mercadoria, um M desse tamanho. Dinheiro do mesmo tamanho. Quer dizer, então, é como se fosse uma bola. Não que Keynes não interessasse, que existia mais-valia, que alguém pode ganhar dinheiro assalariando o outro, não é isso. É que ele tinha uma visão. Aí chega o Keynes e fala, não, não é assim não. O dinheiro, ele só aceita virar mercadoria se ele perceber que ele pode ficar grandão. Como assim? Se você tem dinheiro, imagina só, você tem a sua empresa aí, você tem a sua empresa, tá? Você está com 100 mil reais no banco. Você estaria disposto a comprar mercadoria? Sim ou não? Eu acredito que você está até disposto, desde que esses 6 mil vira quanto? Vamos pegar aí e colocar uma situação? Olha, se os 100 mil for para você virar mercadoria e depois a mercadoria você pega ela de volta e voltar a ser 100 mil para você interessa em plantar, ficar trocando cebola de lugar? Eu pego 100, faço alguma coisa. Depois essa coisa me volta 100. Dinheiro, mercadoria. Mercadoria, dinheiro. Do mesmo tamanho, te interessa? Não. Empreendedor não faz isso. Empreendedor, ele só faz, vou te falar a conta que ele faz. Olha, se eu pegar 100 e fizer virar mercadoria, essa mercadoria me rende 200, entendeu? Aí ele quer, tá, entendi. Aí tem gente que, então quer ganhar dinheiro. Porque se a pessoa tiver um punhado de crença de negócio, vai ficar complicado, né? Então tem que quebrar as crenças primeiro. Porque tem gente que tem crença e que acha que. Aí fica complicado, né? Se tem crença que não pode ganhar dinheiro, então aí não mexe com empreendedorismo, não. Porque, na verdade, essa crença é terrível. Porque é o seguinte, porque quem é empreendedor, gera não é um emprego, é 10, é 15. Eu já tive época que eu tinha 100 colaboradores. Então, essa crença não pode existir. Agora, quando é que eu animo a comprar alguma coisa? Quando eu percebo que eu já tenho dinheiro. Não sei se é muito ou se é pouco, mas eu já tenho. Quando é que eu decido que eu quero pegar aquele dinheiro e fazer ele virar alguma coisa e essa outra coisa vai voltar a dinheiro? Só que eu espero que esse dinheiro seja maior ou menor. Aí move a economia. É por isso que vocês vão perceber que em determinados momentos a economia ela fica mais parada. Porque quando a taxa de juros aumenta, então o que as pessoas fazem? Não está compensando, hein? Porque se a taxa de juros está tão alta, então é melhor eu deixar o dinheiro parado lá no banco em vez de ficar arriscando, vai que eu perca dinheiro então, eu vou ficar quieto. Você entendeu? Então, existe. E Keynes explicou isso muito bem. Olha, o banco, o sistema bancário, ele ganha dinheiro quando as pessoas estão querendo investir. Porque aí o empreendedor pega dinheiro do banco, depois ele paga o banco fica mais rico, e o empreendedor que aplicou o dinheiro de maneira correta ficou mais rico também, entendeu? Então, essa é a lógica do dinheiro. Então, alavancagem, quando fala de alavancagem, a gente não pode nem sempre pegar dinheiro, caro não é alavancagem. Pegar dinheiro barato, dinheiro de investimento, FCO, BNDES, dinheiro de 5 anos, de 7 anos, mas a juros de menos de 10%, no máximo a taxa Selic, certo? Eu estou usando outro celular aqui, certo? Então, aí, isso sim é possível, tá? Eu não sei se ficou claro, só repetindo então, olha, para a pessoa física, para quem tem coração, isso é verdade. A poupança gera investimento. Você pega e compra, vai guardando dinheiro, um dia você compra um lote. Isso vale para nós mortais. Agora, para a empresa que vai crescer, você, por exemplo, que tem interesse de ser um empreendedor de sucesso, você que quer crescer, o que é que você quer fazer? Não, eu vou pegar. Primeiro você tem que, ninguém pega na largada, né? Você vai, procura um banco aí agora, você começando, eu estou pensando, eu tenho um sonho, porque alguma coisa, alguém me falou, e cadê o plano de negócio? Você está começando. Se você for no banco lá, você não vai conseguir dinheiro. Esse dinheiro barato, não. Certo? Porque para conseguir esse dinheiro barato, tem que inclusive, o próprio governo federal, ele tem linhas de financiamento, o próprio FCO foi uma criação do governo federal da Constituição de 88 para dar condição de tirar a desigualdade do Brasil, porque o Brasil era só beirada, era só mar, ninguém queria vir para o centro-oeste, ninguém queria ir para o norte, certo? Ninguém queria ir para o nordeste. Então, criaram os fundos constitucionais para quê? Para trazer o Brasil para dentro, certo? E colocar o dinheiro mais barato, é tipo assim, se eu quiser fazer um prédio lá na praia, não vai ter dinheiro. E se eu quiser fazer um prédio lá no meio do estado de Goiás, ou lá na Amazônia, ou lá no norte, vai ter dinheiro. Por quê? Porque o Brasil fez isso para estimular o empreendedor, porque como o juro é barato do FCO, então o empreendedor faz o quê? Isso, o juro barato eu dou conta de pagar. Eu pago esse dinheiro e ainda sobra dinheiro para mim e eu cresço. Então eu pego esse investimento e daqui uns dias eu fiz poupança. Eu pego investimento e daqui uns dias eu passo a ter dinheiro meu. Eu pego o dinheiro que eu não tenho e um dia eu vou passar a ter o dinheiro que eu tenho, que eu construí.
entendeu? Então, eu entendi, veja bem, ficou claro isso? Porque às vezes as pessoas falam que pegar dinheiro para trabalhar dinheiro, mas pegar dinheiro de 40% ao ano, então isso não faz sentido, você entendeu? Não é assim que funcionam as empresas, certo? Então, mas é o seguinte, fique à vontade, esse vídeo aqui, ele vai estar circulando no Facebook, no TikTok e no YouTube. E, evidentemente, que eu vou estar respondendo, tá? É muito bom. Olha, para vocês terem noção, há quanto tempo eu nem lembrava mais dessas sacadas de John Keynes. Me passou um filme pela cabeça de quando eu fazia economia ainda. Quanto tempo. Bem, aqui já tem alguém assim, ó, onde pegamos dinheiro a 3%? Ele está achando que 3% é barato, certo? Bem, se 3% é barato, 42% ao ano é barato, isso aqui já é, tipo assim, já acende uma luz amarela, certo? Porque isso não é barato. Para você ter uma noção, eu não pegaria dinheiro, eu hoje, certo? Eu não pegaria dinheiro, eu acho que nem a 1,5, nem a 1,5, porque seria inadequado. Eu estou falando para investimento. Ah, não, e se você tivesse endividado, né? Há muitos anos, né? Inclusive quando a escola caiu, mesmo naquela época também, a gente conseguiu uma outra linha porque o nome era bom, porque você tem os spread. É o seguinte, se você, o banco ele segue mais ou menos o seguinte, olha, eu não vou entrar nisso aqui porque senão a gente pega e muda de assunto, mas é mais ou menos assim. Se a possibilidade de pagar a dívida ela é maior, o juro é menor. Se a possibilidade de não pagar a dívida é maior, o juro ela aumenta, o spread, a gente chama, né? Então, 3% não é pequeno. Eu dei aquele exemplo, mas não é pequeno. 3% é juro que tem gente que fica rico com a agiotagem. Os bancos, para vocês terem uma noção, os bancos eles pagam na faixa de hoje, certo? As aplicações, eu tenho algumas, LCI, LCA está na faixa, CDB está na faixa de 1, às vezes até menos, RDC. Os debêntures estruturantes está na faixa de 1 ponto, isso já está até, tá até complicado, porque eles costumam dar 1,2, alguma coisa assim. Bem, o que eu estou dizendo é que 3% é muito caro, certo? 3% é muito caro. Compensaria pegar um dinheiro desse? Sim, compensaria. Vamos supor, você vai comprar alguma coisa por 100 mil reais, certo? Você tem 97, faltou 3 mil. E aí você tem 3 mil, aí você pega e procura o banco e fala, olha, estou precisando de 3 mil, você aí, não, tudo bem, eu te empresto 3%. Entendeu a lógica? Porque às vezes você já tem 97, falta só uma beiradinha, aí você vai lá e pega. Agora, não, vou pegar tudo e ficar na mão do banco? Ah, você entendeu? Então, 3% é muito dinheiro para pegar tudo. Veja bem o contexto que eu coloquei, né? Faltou uma beiradinha, aí tudo bem. Vamos continuar aqui, ó. Fica difícil empreender sem uma dúvida, sem uma dívida de alavancagem, eu também concordo. Tá? Fica difícil de empreender. Agora tem um detalhe. Tem uma característica de comportamento empreendedor, é o seguinte: no dia que você raciocina e tudo que você vê é a falta de dinheiro, é porque está faltando raciocinar mais. E eu vou te falar uma coisa: se quando eu comecei a vida, eu tivesse achando que a única forma de ter dinheiro era ter dinheiro, e na época nem bicicleta eu tinha, então como é que eu faço? Então desiste, ué. Ah, não, mas é que tem outras. Ah, tem muita alternativa. Para vocês terem uma noção, 85% daquilo que tem de patrimônio hoje foi construído, não foi herança, não foi herança. Nasceu, certo? Então, não é assim. E outra coisa também, que isso é interessante para comentar sobre empreendedorismo, é o seguinte: aquela pessoa que ficou muito bem porque era artista, ou porque era jogador, ou porque ganhou na esportiva, ou porque ganhou de herança, gira mais ou menos em torno de 70% o nível de fracasso, certo? Apenas 30% dessas pessoas que eu falei, elas conseguem manter alguma coisa. Mas quem é que mantém alguma coisa? Quem entende negócio. Quem, por exemplo, me acompanha. Porque para me acompanhar tem que gostar de negócio, senão, nossa senhora, imagina só um vídeo desse aqui que já vai dar uns 30 minutos. Se a pessoa não gostar, ela não suporta, né? Ah, não, eu também não gosto de ficar vendo esse cara falar, não. Mas tem gente que consegue ficar vendo 90 minutos em um jogo de futebol, certo? E fala que tá bom. Você entendeu? Não é o meu caso. Eu consigo ver um show, certo? Eu fico o final de semana em casa ouvindo música que eu gosto, né? Tem gente que não suporta. Eu fico ouvindo música em inglês, que eu gosto, certo? E ainda de vez em quando, dependendo da situação, ainda dou uma cantada, dependendo, tipo assim, se saiu a Weekend Game, I Wish You Were Here, dependendo assim, do Pink Floyd, né?
Então, sai algumas ainda. Tem várias que eu acabo, que eu... One, Johnny Cast, eu acho. Tem umas que eu canto. Vamos voltar ao que interessa. Bem, nada é gratuito. Me desculpe, alguma coisa você lucra com isso. Nada pessoal. É claro, é claro. A Eliane está dizendo aqui, é claro, Eliane, é claro que ganha. Na verdade, é o seguinte: será que eu ganho ou já ganhei? Porque eu sempre ensinei. A minha vida foi ensinar. Eu acho que se pegar e fazer a conta assim, ó, mas tudo que você ensinou foi ganhando? Não, 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 não. Então aqui eu vou te falar uma coisa que isso faz parte que eu aprendi. Rico não trabalha por dinheiro, rico trabalha para aprender. Porque depois ela aprende, parece que quando você sabe alguma coisa, e quando você passa o conhecimento, as pessoas ficam como se dissessem, poxa, mas foi tão bom, me ajudou tanto que eu estou querendo tão bem ele. Isso lembra um pouco, não sou eu que faço isso, muitas pessoas fazem isso, certo? Vocês já perceberam, por exemplo, o que é fazer as coisas de graça? Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai guardar. E aí você vai lembrar. Quem faz coisa de graça? Olha só quem faz coisa de graça. Primeiro, eu nem vou falar quem que é essa pessoa. Eu vou falar o seguinte. Existem dois momentos em que aparecem muitas flores são doadas. Então, um dos momentos que muitas flores são doadas é que dia? Dia das Mães. Tá bom. A mãe é o seguinte: essa mãe, ela cobrou quanto pelo que ela fez? E o que ela recebe pelo que ela fez? Por que tanta flor? Por que as pessoas fazem questão de homenagear ela? Se você pegar lá o dia do finado também, vai acontecer a mesma coisa também. Porque o que acontece naquele momento? Tem alguns locais, tem algumas sepulturas que tem muita flor. Por que tem mais flor? Será que aquela pessoa que recebeu mais flor fez mais bem ou menos bem, certo? Talvez, de repente, eu esteja procurando também isso, certo? Porque aonde eu ando, na cidade que eu ando aqui, onde eu moro, todos me conhecem como professor Levi. E todos lembram, assim, com muito carinho, do quanto eu fui importante para a vida deles. Aí, se você falar, ninguém ganhou alguma, é claro que ganha. Por exemplo, olha a autoestima que eu ganhei, olha, tipo assim, a gratidão que eu tenho. Então, a gente sempre ganha, certo? E eu vou te falar uma coisa, certo? Se hoje eu tenho condição de estar fazendo isso aqui, é porque eu estou ganhando mesmo, certo? E, evidentemente, que eu estou passando muita coisa sem cobrar, certo? Mas é assim que funciona. Quanto mais você oferece, quanto mais você ajuda as pessoas, é impressionante como é que as coisas vêm. Se não fosse assim, certo? Mas vocês também pode observar que às vezes eu não sei se você faz muito ou faz pouco, mas que vem. Quanto mais fazer o bem faz bem. Eu sempre falo isso. E é verdade, eu estou ganhando. E estou ganhando o que eu já ganhei, certo? E continuo ganhando, graças a Deus, e estou ensinando, né? Então, tem mesmo. Então, essa pegada assim, tá? Tá aqui, ó, colocou assim, olha, o Romário comentou, ó, colocaram o vídeo do cara falando tudo que a gente já sabe. Quando ele foi explicar as etapas... Romário, eu entendi, Romário, eu entendi. É o seguinte, eu acho que foi um vídeo que eu peguei e fiz, onde eu peguei e falei, tipo assim, lembrando que eu ajudo empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. É isso que eu faço. Tá? Eu acho que o Romário deve ter falado o seguinte: é que no vídeo que eu gravei sobre o método sair do buraco, então é mais ou menos assim: primeira etapa, para de cavar; segunda etapa, calcular o tamanho do buraco; terceira etapa, ajuste inteligente; quarta etapa, plano de ação para nunca mais se endividar. Eu acho que foi isso. Essas 4 etapas. Ele quer saber onde é que estão essas etapas, tá? Então, só que eu percebi aqui que, pelo que o Romário está colocando aqui, ó, porque aqui nós estamos no Instagram. E no Instagram são vídeos curtos. Aqui não tem como eu colocar um vídeo grande, certo? Então, é um vídeo formato vertical e está no Instagram, certo? Se você quiser ver esse vídeo mesmo aqui, certo? Você vai encontrar ele ou no Facebook, ou no TikTok, ou no YouTube, tá? Aí você vai encontrar, gostei, você vai encontrar as 4 etapas. Eu vou ficar 30 minutos explicando isso aqui, porque esse aqui foi um recorte. O que eu fiz? Eu pego um vídeo, faço um recorte e faço degustações, entendeu? Então, vai lá para o Instagram, aquelas pequenas degustações do que está acontecendo. Vamos dizer assim. Então, inclusive a inteligência artificial que corta. Ela corta, olha, isso que eu achei interessante. Ela vai lá
e dá uma olhada e fala, olha, isso aqui ficou bom, Levi, eu peguei, eu aceito, certo? É mais ou menos isso, tá? Se tira dinheiro com conversa, eu não entendi aqui a lógica aqui, né? Essa aqui eu não sei se tira dinheiro, eu não entendi. Tá, vamos lá. É, empréstimo juro alto não compensa e não existe investimento que vale a pena. Aqui, isso aqui já está, vamos dizer assim, olha só o seguinte, quando você pega um dinheiro de alguém, você não tem o dinheiro. Então, alguém tem. Então, onde é que está o poder? O poder está em quem tem o dinheiro. Aí, só que quem empresta o dinheiro coloca tanta garantia que é difícil até ele não receber. E você fica na obrigação de ter que pagar e o juro também, mas ninguém garante que vai dar certo para você, entendeu? Ninguém garante que vai dar certo para você. Você sabe que você vai ter que pagar, mas você não tem nenhuma garantia que vai dar certo para você. Eu falo, Levi, mas eu não concordo com isso. Não, rapaz, é assim que funciona a vida. Só que aí, já que é assim, o que é que você faz? Tem que estudar. Tem que estudar, sim. E tem que, mas não é estudar, não. Eu não estou falando, não é da faculdade. É quem já teve negócio. Essas pessoas é o tal do conselheiro confiável. Se você fica do lado de alguém que já fez alguma coisa, existe uma probabilidade muito grande de você começar a fazer igual ela, certo? Fica do lado sei lá, fica do lado de 4 ou 5 pobres, você será o sexto. Fica de lado de 4 ou 5 ricos, você será o sexto. Não é mais ou menos isso? Porque você começa a reproduzir. Ah, tá, então quer dizer que é assim. É nesse contexto, certo? E normalmente isso não são coisas de academia, só de academia. Isso tem muito aspecto de negócio da prática. Então, e isso é verdade. Quando fala assim, olha, juro alto não compensa. Eu também concordo com você, juro alto não compensa. Inclusive, a maioria das pessoas endividadas foi justamente por conta de juro alto, certo? Bem, eu vou continuar num próximo vídeo, porque é para não ficar muito grande esse aqui, mas eu gostei muito, continue fazendo os comentários, certo? E eu vou pegar, de vez em quando, pegar nas minhas redes sociais aqui, de vez em quando não. Sempre que for possível, eu vou pegar, estar olhando aqui, vendo os comentários aqui, que eu acho muitos, só que são muitos aqui. Vocês podem comentar entre vocês também, mas eu vou, na medida do possível, eu vou estar comentando aqui e que bom que está ajudando a aprimorar, certo? Na verdade, quem tem razão é se melhora a vida de todos nós. É isso que é importante. Bem, eu acho que por hoje é só. Lembrando que eu ajudo empreendedores que estão no vermelho a voltar ao lucro, recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. Espero que isso tenha sido útil para você, certo? Fique com Deus, com eles estão indo.